Família, nesse fim de domingão, quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Dá pra dizer que o Vasco fez a sua melhor partida fora de casa? Eu sei que tá lá que o Vasco é o mandante da partida, mas a gente sabe muito bem que é na casa do Flamengo. Jogar hoje no Maracanã é na casa dos caras. Então, concordam, né? Dá pra dizer que o Vasco fez a sua melhor partida fora de casa? Corinthians, Ceará e Flamengo. Eu acho que é muito óbvio, né? E aí eu te pergunto, Carille segue? Carille vaza? Tem um rumor desse aí, né, que o Corinthians quer contratar ele? Eu acho que a maior parte da torcida do Vasco embala para presente, vai com Deus, Fábio Carille. E por que eu tô perguntando isso, família? Tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo, ainda mais analisando alguns resultados dessa rodada, trazendo aqui também algumas opiniões, como por exemplo, a do Elias Júnior, jornalista lá da Band de São Paulo, dizendo que Fábio Carille é mais treinador que Felipe Luiz. Quero debater aqui com vocês também uma opinião do mala sem alça Mauro César, que também vai nesse sentido, e Felipe Melo, que, olha, exaltou o Léo Jardim, bateu no peito e disse: é um dos melhores goleiros do Brasil. É isso, família vascaína. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Esqueci aqui de falar nos destaques iniciais. Lucas Freitas, família, tem clube europeu interessado nesse zagueiro. E aí, rapaz, capaz, Lucas Freitas, eu falo com vocês. Chega aí, família. Destacando aqui primeiro, né, para finalizar a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, faltam 2 jogos, né, tá acontecendo nesse momento Bragantino e Cruzeiro. Se terminar dessa forma, né, um empate, me parece que Cruzeiro e RB Bragantino chegam a 8 pontos, dessa forma os dois ultrapassando o Vasco, que tem 7, e amanhã tem Bahia contra Ceará. É isso mesmo, nesse momento, deixa eu ver aqui, Bahia tem 3 pontos e o Ceará tem 7 pontos, né, após ganhar o Vasco na quarta rodada. E assim, família, essa resenha inicial vai muito aqui analisando 2 times, tá? Que nessa rodada conseguiram pontuar fora de casa. Eu até citei aqui no vídeo de mais cedo, né, o Mirassol, mas quero citar também o Vitória, que acabou de empatar com o Fluminense. Mas antes, eu preciso colocar 2 cortes bem rápidos, né? Do Elias Júnior, falando que o Carille é mais treinador que o Felipe Luiz, e também esse corte aí do Mauro César, dizendo que o vascaíno tá muito, mas muito feliz com o empate de ontem. Se liga só. Na minha opinião hoje, o Felipe Luiz é um treinador pior do que o Fábio Carille. O Carille é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz. Na minha opinião, o Carille é melhor do que o Felipe. Não, eu entendo que você possa não concordar. Peraí. Eu te digo, agora você vai cair da cadeira. Agora você vai cair da cadeira. Então eu vou sentar. Agora, não, senta pra você ver. Então eu vou sentar. Senta. Senta. O Felipe Luiz é um treinador em processo de preparação, de criação como treinador. Está muito distante do Carille, que é um treinador pronto. O mais estranho, assim, do ponto de vista do Vasco, é que você percebe alguns vascaínos felizes por não terem perdido, né? Isso diz muito sobre o momento difícil do clube, né? Já se contentam em não perder. E antes do jogo havia muita preocupação entre os vascaínos por conta da goleada que o Flamengo aplicou no Juventude, mas ontem voltou ao normal. Família, primeiro destacando aqui essa catucada, né, aí do Mauro César em relação ao Vasco, eu não vou ser aqui hipócrita, tá? Eu não tô feliz. E tenho certeza que você também não, tá? A gente queria ganhar, tirar essa urucubaca desgramada, né, que a gente tem aí nos últimos jogos. Mas, claro, eu tô aliviado. Aliviado porque o Vasco vem de 2 partidas fora de casa, que, né, contra Corinthians e Ceará, e o Flamengo histórico, recente que a gente tem contra eles, momento, vem de um 6-0 contra o Juventude, e a gente sabe, né, aqui no Maracanã é a casa deles. Então, realmente, eu tô aliviado, né? O Vasco fez um bom primeiro tempo, uma postura bem melhor do que os jogos no Campeonato Carioca, e claro, na reta final ali, com as mudanças, não dá pra negar que, pô, não tem comparação. Banco, né, de reservas, começou a entrar Pedro, Cebolinha, Plata, Alan, o time melhorou demais, o Vasco cansou, sentiu, e aí o Léo Jardim apareceu. A gente vai destacar mais uma vez aqui, o Léo Jardim salvou o Vasco e conseguimos colocar um ponto aí na classificação do Campeonato Brasileiro. Então feliz ninguém tá, mas eu acho que entendeu o momento. O momento do Vasco é isso, cara, é um momento de reconstrução. O Vasco, pô,
saiu aí de uma SAF, né, que venderam o mundo, venderam pro Vascaíno o mundo da Disney, né, Alice no País das Maravilhas. Então o Vasco está no momento de reconstrução. E tudo isso que vem sendo construído aí pelo Flamengo, essa distância hoje, essa disparidade técnica, cara, o Flamengo começou lá atrás. Então é muito fácil, né, o cara começar aí, catucar, zoar, olha só como é que o Vascaíno tá, você vê o sufoco que o clube tá. A gente espera que o Vasco possa ter essa sequência, se organizar, e eu tenho certeza, cara, tenho certeza absoluta que a gente vai começar a dar porrada neles dentro de campo, sabe, conseguir os resultados. Porque não tem nada que o Flamengo é isso e aquilo, é que o Flamengo hoje tem um elenco, né, com muito dinheiro, jogadores de qualidade. Um amigo hoje, meu pai estava até falando, eu não me liguei nesse comentário do parceiro Elifas lá do grupo de membros, e aí ele falou, e é verdade, isso é uma realidade, comenta aqui se você concorda ou não. Todos os jogadores que entraram ontem, né, no jogo, estavam no banco, pô, tem vaga no Vasco, de titular. Cebolinha hoje seria titular do Vasco, pela característica, velocidade, drible, né, o Pedro não conta porque o Pedro, ele é titular do Flamengo, né. Mas o Plata também, pela característica de velocidade, eu não lembro, né, os outros ali, mas é uma realidade. Então, infelizmente, esse é o momento que o Vasco vive, então não tem ninguém feliz, porque o torcedor do Vasco, né, se Deus quiser, vai voltar a viver bons momentos, mas não dá pra negar. Feliz eu não tô, mas aliviado. Aliviado sim, porque a gente sabe aí que, né, os últimos jogos realmente é de muita dificuldade. Agora, destacando ali, né, o que o Elias Júnior falou sobre Carille e Felipe Luiz, eu já falei aqui uma vez que o trabalho inicial do Fábio Carille foi de muito mais dificuldade do que do Felipe Luiz. Felipe Luiz hoje tem um time, né, times que tem o maior investimento, tem muita qualidade, e o Carille pegou um time lá do Corinthians em 2017, que era, a galera comentava que era a quarta força, e esse time bateu campeão paulista e campeão brasileiro. Então, de fato, o trabalho inicial do Felipe Luiz e o trabalho inicial do Fábio Carille, em termos de dificuldade, nível de dificuldade, não tem comparação. Não tem comparação. Mas eu acho que essa questão da experiência, de ser rodado, que já passou aqui, já passou ali, cara, eu não sei se dá pra levar isso em consideração, porque, por exemplo, Tite era treinador de seleção, foi campeão do mundo aí com o Corinthians e ele não conseguiu fazer esse time do Flamengo jogar. Felipe Luiz faz, sabe? Então eu acho que a gente tem que ter calma nisso aí, não é porque é do nosso rival, eu acho que tem uma carreira brilhante aí pela frente. Claro, quero ver ele passando em um time que não tem tanto recurso assim, como o Carille já passou aí recentemente. E aí, família, por que eu tô destacando aqui também, né, trazendo para debate o Fábio Carille, que vem, na minha opinião, da melhor atuação fora de casa. Mas mesmo assim eu acho pouco. E venho falando aqui com vocês que eu defendo sim a saída do Fábio Carille. Mas primeiro eu quero destacar aqui um motivo. O primeiro motivo é esse aqui. Tá na tela para vocês a campanha do Mirassol até o momento no Campeonato Brasileiro. Perdeu fora de casa para o Cruzeiro. E detalhe, se você ver as estatísticas da partida, o Mirassol marretou o Cruzeiro. Marretou o Cruzeiro. Mas perdeu por 2-1. Empatou com Fortaleza, mas vamos destacar aqui os jogos fora de casa. Empatou com o Bahia, só assim já tá melhor que o Vasco, né? Porque o Vasco não pontuou. É claro, o que eu tô explicando aqui pra vocês. O Maracanã, teoricamente, é a casa do Flamengo, mas, né, na tabela é o Vasco como mandante. Então tá aqui, pontuou contra o Bahia e conseguiu um empate também contra o Juventude. Juventude esse que ganhou do Vitória em casa e também do Ceará, time que ganhou da gente. Outro time que também, né, tá melhor fora de casa é o Vitória. É isso mesmo, Vitória iniciou perdendo pro Juventude. E na outra partida fora de casa contra o Galo, 2-2, e hoje novamente busca ali um empate no final do jogo, 1-1 contra o Fluminense. Ou seja, você pega o time do Vitória e você pega o time do Mirassol, você não vai me convencer que são times que têm mais recursos que o Vasco. E mesmo assim competem mais que o Vasco fora de casa. É só jogador? É só característica? Ou é trabalho também do nosso treinador? E esse é o meu ponto. Já falei aqui algumas vezes com vocês que o Carille, na minha visão, não tem o perfil que o elenco do Vasco pede nesse momento. Claro, não é um erro dele não. Isso é de quem montou o elenco e não trouxe, não buscou as características necessárias para o Carille realmente organizar esse time da maneira que ele sabe. Eu tenho mais um comentário aqui para destacar durante o nosso vídeo, né, que eu vou trazer aqui o Felipe Melo e também o Renato Rodrigues, né, que trabalhava na ESPN e agora está na TNT, e o Formiga também falam sobre isso, que ontem, na visão deles, o Vasco estava bem organizado. Por isso que eu estou falando aqui, foi a melhor partida do Vasco fora de casa. Mas, cara, eu acho que o Carille não deve seguir, mas claro, né, o Pedrinho deve manter e aí a gente torce para que ele possa ajustar o time. Mas antes de seguir nessa resenha, família, eu queria destacar aqui essa informação de agora há pouco do GE sobre o Lucas Freitas. É isso mesmo, né? Zagueiro que veio aí do Juventude, na verdade ele pertence, né, estava emprestado ao Juventude, ele pertence ao Palmeiras e o Vasco conseguiu contratar esse jogador. Isso aqui não é nada de Thiagão mal educado não, hein? 0800
e agora tem a possibilidade de colocar um papel colorido no bolso. Tá na tela para vocês. Representantes do Fenerbahçe vão ao Maracanã acompanhar Lucas Freitas em Vasco e Flamengo. O jovem zagueiro foi acompanhado de perto por representantes do Fenerbahçe da Turquia. Gostaram da atuação do defensor e sinalizaram a empresários que farão uma proposta em breve ao clube. Os turcos já observaram o zagueiro no Juventude, clube no qual atuou no ano passado pelo Brasileirão. O fato do defensor já ter atuado na Europa, no Real Valladolid da Espanha, não sabia, e o potencial do atleta fizeram o interesse do Fenerbahçe se intensificar. Freitas, tem sido uma grata surpresa no Vasco nesta temporada. Contratado inicialmente para compor elenco, o defensor chegou com menos status que Maurício Lemos e Lucas Oliveira, mas assumiu a titularidade no Carioca e teve boas atuações em 2025. Com Lemos fora mais uma vez, o zagueiro tem sido titular nas últimas partidas e fez jogos seguros na defesa. O Vasco é dono de 50% defensor e a multa rescisória dele para times do exterior é de 60 milhões de euros, quase 400 milhões. Está aí informação do Globo Esporte. É muito dinheiro aqui, né? Para dar num zagueiro, sinceramente, ainda mais ali do nível do Freitas, que eu até acho bom jogador. Claro que vai, né? Desenrola aqui e tal, com certeza não vai ser o valor da multa, na minha opinião, né? Pagar 400 milhões aqui pelo Freitas, olha. Mas assim, família, o que eu posso falar aqui dessa situação? Eu acho que, dependendo da proposta, do valor, se for um bom valor, o Vasco vai vender, né? Até porque também tem o Palmeiras nessa jogada. De repente também a ideia do jogador de buscar um clube na Europa, né? E vai para um grande clube da Turquia. Então, de repente, realmente o Vasco pode perder esse atleta. E é muito daquele papo que eu já falei aqui com vocês. Galera, né, discute muito aqui comigo, respeitosamente, falando do Capasso. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Na minha opinião, não tem comparação. Eu acho o Freitas muito melhor que o Capasso, muito melhor. O Capasso pode ser um zagueiro mais viril, um cara melhor no jogo aéreo, concordo. Isso de fato. Eu acho que o Capasso é melhor nesse sentido que o João Vitor e também que o Lucas Freitas. Mas, num conjunto, eu prefiro tanto o João Vitor e o Lucas Freitas. Eu acho, né? Mas como ele tá de fora aí, o Capasso tá de fora, a galera gosta, o Capasso. Mas, meu Deus do céu, né? E aí eu falei sobre isso. Até se você tiver um olhar pra esse lado do negócio, o Freitas é melhor que o Capasso, gente. O Freitas é melhor do que o Capasso. Chegou no Vasco de graça. O Vasco teve que pagar 8, 9 milhões no Capasso. Tem contrato até o final do ano. Não conseguiu emprestar, não conseguiu negociar. E o cara tá aqui de graça. Falei até isso. De repente pinta aí algum clube interessado. Quer se livrar do Freitas? Ainda vai botar um papel colorido no bolso. Batata, como diria meu pai. E de fato, se você pegar os 3 últimos jogos, jogou bem contra o Sport e também jogou bem contra o Flamengo. Claro, perde muito ali a zaga do Vasco na bola aérea. Perde bastante. Mas eu acho que foi uma boa partida. Agora, contra o Ceará, foi uma partida pavorosa. Mas aí eu acho que é uma questão também do contexto, do time, da falta de organização que acaba estourando ali nos dois zagueiros que, fora de casa, principalmente, não estão bem, família vascaína. Então, assim, com certeza, entendo que a maioria aqui vai ser a favor do negócio. Claro, né? Sendo uma boa proposta aí pro Vasco. A gente pode colocar aí como um excelente negócio aí, né? Conduzido pelo Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, caso o negócio seja feito. Veio para o Vasco de graça e o Vasco ainda pode colocar um papel colorido no bolso. Excelente. Claro, depois vai ter que buscar um jogador. Família, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, eu gostaria de trazer esse comentário do Felipe Melo, falando um pouco da parte tática do primeiro tempo do Vasco, exaltando o Léo Jardim, e depois vai ter aqui também o Renato Rodrigues e o Formiga falando também do primeiro tempo do Vasco, da atuação do Vasco, falando do trabalho do Fábio Carille, bem interessante para a gente debater aqui a sequência do nosso treinador. Olha só. O Flamengo que chegava com bola trabalhada, um bom jogo, bons ataques, e o Vasco uma proposta totalmente diferente. O Vasco tentando atacar a profundidade e também transição ofensiva. Foi o que o Vasco fez. E foi bem. Me surpreendeu a forma que o Vasco se... Me surpreendeu não, né? Que você sempre espera que um grande clube como o Vasco, ele realmente faça o que fez no jogo de hoje. Teve muitas oportunidades e foi de igual para igual com o Flamengo, que hoje tem um dos melhores elencos do Brasil e com uma folha salarial completamente diferente. Essa é a mais pura verdade. No segundo tempo, mais ou menos, foi quando o Flamengo ele começou a fazer mais pressão. E quando o Flamengo começa a fazer mais pressão, automaticamente o Vasco ele vem mais atrás, ele tá com a linha baixa, só se defendendo, e o Flamengo teve muitas oportunidades de fazer gol nos 10 minutos finais. Parou no segundo Felipe Melo,
um dos melhores goleiros do Brasil. Está entre os 3 melhores goleiros do Brasil, com diferente, Léo Jardim. Muito bom goleiro, que hoje foi o melhor em campo, sem dúvida nenhuma. E não digo que salvou o Vasco, porque o Vasco teve muitas oportunidades. Eu não acho o time titular do Vasco, por exemplo, um time que começou hoje um time ruim. Eu acho que é um time que... Inclusive, eu acho que o Vasco mostrou uma organização interessante. Saindo da pressão do Flamengo bonitinho, assim, abrindo o campo ali em 2, 3 contra-ataques, bem certinho. O primeiro tempo do Vasco eu achei bem bom. E quando baixou o bloco, acho que talvez tenha sido a primeira mostra de Carille, assim, mesmo a linha de 4 firme. Acho que os zagueiros fizeram um bom jogo. Acho que os laterais do Vasco talvez sejam um ponto alto do Vasco, assim. Acho que o Vasco não tem problema nas laterais com seus 2 titulares. Mas, assim, é muito tipo de jogo que o Carille na carreira consegue criar situações, né? Ele mesmo no Corinthians com times às vezes inferiores conseguia ali fazer clássicos duros. Tá aí. Primeiro, falando da visão do Felipe Melo sobre o Léo Jardim, falo isso aqui o tempo todo. Tempo todo. Por isso, né, que eu torço muito aí para que o Léo Jardim possa renovar seu contrato com o Vasco. Acabou que não está saindo mais nada aí. A última informação foi aquela que o Vasco tem uma cláusula e pode renovar automaticamente se ele jogar mais de 60% das partidas. É uma coisa assim, uma parada assim. Eu tô confundindo lá com o lance do David. Mas eu acho que é isso. Então o Vasco tem que acionar essa cláusula. Claro que eu espero que o Léo Jardim possa renovar e ter a motivação para continuar no Vasco. Se não tiver o desejo de continuar, aí é complicado. Aí é o papo de, claro, você renovar e aí o clube que tiver interesse nele, negociar com o Vasco, claro, botar um papel colorido, porque isso não é casa da mãe Joana, né, família vascaína. Em relação ali à parte tática, né, que a gente vai trocar uma ideia sobre o Fábio Carille. De fato, eu achei o Vasco um time mais organizado, mas eu venho batendo aqui na tecla com vocês que esse time não tem o perfil, né, as características que o Fábio Carille sabe organizar um time. E por que eu tô falando isso? Porque os últimos trabalhos do Fábio Carille, eu vou colocar o Santos e também o Vasco, cara, fugiu um pouco ali da zona de conforto dele. Por quê? Porque lá no Santos ele tinha o time com maior investimento, tinha um investimento até maior que times da Série A, me parece até maior que o Fortaleza. Então o Santos tinha que propor o jogo, tinha que mandar nas partidas. E por muitas vezes o Carille foi criticado por isso, porque o Santos não conseguia dominar os seus adversários. Era sempre ali em muita dificuldade. E no Vasco, ele também tem que ter posse de bola, tem que propor o jogo. Mas aí é uma questão de você valorizar as peças que você tem. Coutinho, Nuno, Garré. E o Carille sabe fazer isso? Sabe? Eu acho que não. E aí, família, eu fui até pesquisar, porque dentro do que o Renato Rodrigues falou aí, é isso, o Carille consegue organizar as linhas, time bem compacto e sair em transição rápida. Só que é isso, o Vasco não tem essas peças. Foi no mercado, contratou o Lloyd, e o Lloyd, sinceramente, cara, eu não sei o que os scouts do Vasco estão fazendo, sabe? Não sei se vê o cara batendo pelada no YouTube, X1, e contrata o cara. Sabe, porque o Lloyd nesse momento, cara, não sei se vai evoluir, se vai adaptar, ter uma adaptação melhor, vai pegar mais confiança, acostumar a jogar ali, treinar tudo mais, não sei o que vai acontecer. Mas nesse momento, cara, nada justifica a contratação do Lloyd, cara. Tecnicamente falando, o cara tem deficiências em vários fundamentos. Né? Já falei isso aqui, parece um jogador da base, mas seria esse jogador para começar jogando, por exemplo, ontem. Para ter essa opção de velocidade, para atacar o espaço. Vai subir as linhas, vai dominar, vai ter posse de bola, mas quando eu roubar essa bola, eu vou ter o Jair, eu vou ter o Coutinho, o próprio Hugo Moura, para fazer um lançamento e atacar espaço. Mas cadê? Cadê? Ontem o Ryan quebrou esse galho e até jogou bem. E aí, família, eu tava vendo aqui, fui pesquisar em 2017, que é o melhor trabalho do Fábio Carille na sua carreira. Eu não sei se vocês lembram daquele desabafo do Neto, né? Eu não jogo mais, porque o Corinthians estava num momento ruim, o Palmeiras estava encostando, estava chegando, e aí eu peguei esse jogo aqui porque foi bem emblemático naquele campeonato, porque eu acho que se o Palmeiras consegue um bom resultado, não sei se é ultrapassar ou encostar no Corinthians, mas acabou que o Corinthians ganhou por 3-2. E olha o time que o Carille levou a campo naquela ocasião. Cássio, Balbuena e Pablo, uma zaga muito forte aqui, né? Fagner e Arana voando baixo, a verdade era essa. Camacho e Gabriel, né? Camacho de segundo volante, o Gabriel de primeiro volante. E aí que a gente está falando aqui das beiradas de campo. Romero, que é muito ruim de bola, mas é aquele cara da intensidade, da velocidade, de atacar espaço, ainda mais naquela época, né? Fazia muito corredor, era tipo um Peck da vida. O Cleison, né? O Cleison é aquele ponta construtor, mas lá em 2017, muito ágil, muito rápido, bom no 1 contra 1. Rodriguinho, que estava vivendo um excelente momento. E Jô, você entende? Ele tinha as peças para jogar dessa forma, ser um time compacto e transição rápida, até porque tinha o Fagner, tinha o Arana também que encostavam bem na frente. Claro que teve momentos daquele ano, por exemplo, no jogo do Vasco, né?
em 2017, que o Vasco perde com um gol de mão do Jô, ele jogou num 4-4-2, com 2 meias, Jadson e Rodriguinho no comando de ataque, Romero e Jô. Mas a tônica do time do Carille era esse aqui, time com a linha de 4, 2 volantes, né, um meia, 2 pontas e o centroavante, que era o Jô, de muita velocidade. Hoje ele tem essa dificuldade no Vasco, né? Principalmente aqui pelo lado direito, porque o Nuno, cara, o Nuno tem que jogar, o Nuno é uma referência já do Vasco. Por isso que eu venho batendo aqui nessa tecla, que hoje o Carille vai ter muita dificuldade no Vasco. Agora, espero que essa partida contra o Flamengo, que ele também jogou na conta 2 jogadores, sangue, né, postura, foi muito ruim contra o Ceará, mas também foi muito ruim com o Corinthians, porque, claro, os jogadores também têm que entregar. Eu tava vendo essa postagem aqui, ó, montagem Vasco, e ele colocou, né, aqui basicamente dizendo que nem tudo é culpa do treinador, e ele colocou esse lance aqui como exemplo, porque o Ryan poderia definir melhor, ia colocar o Verratti numa condição bem bacana para abrir o placar ali e de repente o Vasco sair vitorioso nessa partida. Entendo também, é o que eu tô falando aqui, tem que colocar na conta do Pedrinho, Felipe e Marcelo Santana. O Vasco deveria ter mais opções nesse sentido, para justamente o Carille ter as opções e ele tá na zona de conforto dele. E esse tipo de oportunidade aqui ser criada mais vezes. Mas eu concordo que o Ryan poderia ter definido melhor, de repente segurar um pouco, já que a perna direita dele não é a perna boa dele, segurando, puxar para a perna canhota, bate no gol, abrir o espaço, dá lá no Verratti. Então entendo também, né, que os jogadores do Vasco precisam definir melhor, eu entendo isso. Mas acho que o Carille não está na zona de conforto dele, ele não sabe jogar dessa forma, com posse, ser um time de triangulações, porque o Vasco tem poucos jogadores com esse perfil de atacar espaço, por isso que eu defendo aqui a saída do Carille, família vascaína. E assim, pontuando aqui, não acho um treinador ruim. O meu ponto aqui é que esse time do Vasco não tem o perfil do Carille. Exatamente isso. É a minha visão. Quero saber de vocês. Fui!